Bom, vamos dar uma olhada no que aconteceu no mercado financeiro no dia de hoje, o primeiro pregão de 2026. Então, o dólar, ele já ameaçou no gatilho de venda, né? Então, aqui, ó. Inclusive, nenhum stop na operação após o acionamento do gatilho, né? Então, a volatilidade foi acionada. O preço ficou abaixo do nosso gatilho de venda. Enfim, ele abriu o alvo da operação. E ele veio até o alvo, né? Desceu em linha reta, inclusive, até o alvo, pagando juros. Então ele tinha juros a se pagar nos 497, nos 489 e o nosso alvo estava aqui na região dos 487. Então ele desceu reto para o nosso alvo, enfim. Chegando no alvo ou passando dele, é recomendado procurar por saídas da operação, né? Mas você poderia estar ajustando seu stop gain, enfim. E ele veio buscar o mínimo projetado pro dia, né? E aqui ele fez o teste da venda, né? Aqui você, se você conduz o seu stop gain, você poderia colocar o seu stop aqui nessa região, enfim, e sair da operação já com ganho, né? Protegendo o seu ganho. Mas ele veio testar essa venda, e aí o que ele fez aqui, ó, veio testar a venda e depois tinha uma média de 9 aqui também nessa região. Enfim, veio testar essa região da venda e veio renovar a mínima do dia e fechou no nosso mínimo projetado pro dia, né? Na mosca, né? Então todos os alvos que nós traçamos foram atingidos na operação do dólar, né? Então esse foi o dólar no dia de hoje. Já o Infood, ele me aciona o gatilho de compra. Então ele tinha uma compra acima dessa região aqui. E foi o que aconteceu. Ele veio pagar juros e tinha dois juros para pagar aqui na região do 164,657 e na região do 164,424. E veio buscar a máxima, na máxima do dia não, o alvo da compra, né? Então ele chegando no alvo aqui, é o que eu sempre falo, né? Chegando no alvo é procurar, é recomendado procurar por saídas na operação, né? Então, o primeiro padrãozinho de reversão, a gente já recomenda sair da operação e olha o que ele fez, ó. Fez um topo, né? Inclusive, ó, topinho nessa região aqui, ó. Que legal. Então fez um topo e aí ele veio testar a compra, perdeu a compra, tinha média de 9 nessa região, ele perdeu para vir testar o fechamento e tinha a média de 50 aqui, né? E ele veio reto, né? Para baixo. Então ele perde o fechamento, perde a média de 9, a média de 50, uma reversão de tendência clássica, né? Depois ele tem um repique no teste da venda, né? E aí aqui, ó, nessa região, ele tinha o gatilho de venda, né? Repare que ele veio buscar a venda, testou, depois teve um repique, veio testar o fechamento e aí deu continuidade para acionar essa venda e buscar o alvo da venda, né? E nós tínhamos e foi certeiro o nosso alvo também, igual o do Allfoot. Então ambos tendo uma queda, o índice tendo uma queda de 0,68 e o dólar uma queda de 1,15, né? E aí ele aciona o gatilho de venda, veio pagar juros, pagou juros na região do 163,109, na região do 162,879 também e veio buscar o alvo da nossa venda, né? E chegando no alvo, é recomendado procurar por saídas da operação e ele fechou bem em cima do nosso alvo, né? Então esse é o nosso estudo quant, um trade baseado em dados. Então, através da nossa análise de padrão de movimento de preço, nós encontramos os principais pontos de volatilidade no contrato futuro do dólar e do mini índice. Se você se interessou por esses pontos, enfim, entre na nossa comunidade do Telegram, nosso grupo fechado, enfim, disponível para os membros, que você vai ter acesso às maiores informações de como se tornar um membro e ter acesso a esses pontos de volatilidade após o fechamento do mercado, né? Inclusive, esses pontos de volatilidade, que é um estudo quant, né, um trade quantitativo, ele vai se encaixar em qualquer setup, né? Independente do setup que você utiliza como trader, né? Ele vai te mostrar realmente onde está o início da sua entrada na operação e principalmente o seu stop.
Então, vamos dar um exemplo aqui no dólar. Ele aciona o gatilho de venda e depois ele stopa a operação. O preço fica acima dos 505,53. A venda, ela só faz sentido aqui nessa operação se o preço ficar abaixo dos 5.505,53. Aqui é a venda, o preço tem que estar abaixo. Se o preço ficou acima, você sai da operação. Porque não faz sentido nenhum eu estar vendido se ele perde a volatilidade para queda, né? Então ele já te mostra a entrada. E repare que essa entrada ela é logo no início da volatilidade. Então você acaba pegando essa volatilidade desde o seu início, né? E ajudando você a gerenciar melhor o seu risco, né? Tendo o seu stop e também a sua entrada na operação, né? Entrada certeira, né? Já que é o início da volatilidade em ambos os contratos, o dólar e o índice. Então é isso, pessoal, esse é mais um fechamento de mercado mostrando para vocês como que foi a movimentação nos contratos futuros de hoje. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.